Olá chicos, que tal? Eu sou Eric e neste vídeo a gente vai falar sobre sexta-feira em espanhol, tá bom? Bom, sexta-feira em espanhol vem do latim e a gente fala Veneres dies, tá? Cuidado com esse negócio de falar latim, vai que você acaba invocando um demônio aí sem querer, né? Porque acontece com os melhores. Esses dias aconteceu comigo, então cuidado com esse negócio de treinar a pronúncia de latim aí. Então a gente tem ali Veneres dies. Vem do latim e significa dia de Vênus, deusa do amor, né? A deusa que se casou contra sua vontade, né? E teve relacionamentos extraconjugais com deuses e outros mortais. Ela não perdoava ninguém, maravilhosa, né? E ela, num desses relacionamentos dela, ela teve um filho, o deus do amor, né, o Cupido, né, que é culpado pelo fracasso sentimental de muitas pessoas aí, e isso se traduz em músicas populares como Meu Cupido é Gari, só me traz lixo, 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 você sabe disso, né, sei lá, não sei, é algo assim. Então a gente tem aqui a palavra sexta-feira em espanhol, que é viernes, 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 tá bom? Por que é que eu tô fazendo questão de mostrar isso aqui para vocês? Bom, tô usando papelzinho, voltando aos tempos primitivos? Não, né? Isso é normal, a gente faz isso ainda. Porque o meu portátil, que é notebook em espanhol, pelo menos na Espanha, quem souber como é notebook aqui na América Latina, deixa aí nos comentários, porque não sou detentor do saber, tá bom? A gente tá longe disso, né? Ainda mais espanhol sendo língua oficial em 21 países, nós estamos falando de um idioma pluricêntrico, com mais um centro de referência, entendeu? Então é ingenuidade a gente pensar que todos esses países vão falar de maneira homogênea. Então a gente tem aqui viernes. Ah, tá. Sim, eu tava falando do meu portátil, né? Se me ha estropeado el portátil. É assim que a gente fala. O meu computador estragou. Se me ha estropeado el portátil. Se me ha estropeado el portátil. Vou deixar a frase aí pra vocês, porque não tem como eu editar, colocar em legenda, entendeu? Então vou deixar em algum lugar aí, aí vocês anotem. Se me ha estropeado el portátil. Ou também vocês podem dizer aqui na América Latina, se me estropeou el portátil. Que aí eu já não sei como é que é aqui na América Latina. Laptop? É assim, laptop, né, Emily? A Emily é minha amiga da Venezuela. Emily, um beijo. Ayúdame, por favor. Como se dice portátil em Venezuela? Por favor. Vale? Então a gente tem aqui viernes. Viernes. Não vai ter como eu legendar. Tá acontecendo muita coisa aqui. Eu faço questão de deixar a palavra aqui com vocês, assim, ó, viernes, por quê? Aprendam espanhol ou inglês não só com os olhos, mas muito mais com os ouvidos, tá bom? Por que eu tô dizendo isso? Porque se você vê isso aqui, você vai ter interferência da tua língua materna, né? Você vai querer falar algo próximo a viernes, né? E a gente não fala com esse E, porque o som do E, eu sempre repito isso, vocês devem estar cansados de me ouvir dizendo isso, o som do E não existe no espanhol. Então a gente tem que trocar o E por E. E tampouco a gente vai falar viernes, porque isso está muito retroflexo, R retroflexo para mim, a língua fazendo uma flexão para trás. Isso está muito em inglês, viernes, né? Isso a gente deixa lá pro inglês, tá bom? No espanhol a gente precisa, e nem viernes, né? Com esse R tão afrancesado, tão carioca, sei lá. Nada disso. Eu preciso de viernes, viernes, tá bom? Viernes. Então esse é o R que a gente quer. E o S, como vocês podem ver, eu estou pronunciando ele dessa maneira sibilante que deve estar fazendo seus ouvidos sangrarem agora, tá? Viernes, viernes, viernes. Ó, né? Que sexy. Ou não, né? Depende da perspectiva. Mas assim, porque é assim que se fala em Madrid. Aqui na América Latina, você pode continuar, você pode fazer de duas formas. Ou você fala vierne com o S aspirado, isso é típico na Venezuela, no sul da Espanha também, né? A gente aspira o S nas palavras. Ou vocês podem pronunciar com S normal, normal e corriente, que a gente tem aqui mesmo em português, que é viernes, 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 tá? Só que quando a gente fala do som do V em espanhol, muita gente diz que é B. Não exatamente, a história é um pouquinho mais complicada do que isso, tá bom? Obviamente você vai ser entendido se você falar viernes, se você falar viernes ou se você falar viernes. A gente tem algumas diferenças físicas sobre as quais a gente pode falar antes de eu dar os exemplos para vocês. São três frases que eu coloquei em contexto para vocês aqui. A gente tem a primeira opção que é viernes, viernes, com o som do B. Ou seja, você vai lá e toca. Os lábiozinhos romanticamente se tocam. Viernes, viernes.
Já outra opção, os lábios fazem menção de se tocarem, mas eles não se tocam. Sabe aquele relacionamento que quase dá certo, mas não dá por razões desconhecidas, né? Então a gente tem viernes, viernes, viernes. Consegue ver daí, ó, eu tô falando viernes. Eles fizeram menção de se tocar, mas não se tocaram. De novo, viernes, viernes, tá? Viernes. É por isso que às vezes a gente tem sensação de que, cara, mas por que que o meu professor de espanhol falou que o som do V é B, mas eu não tô ouvindo esse B tão audível, tão forte aqui? E aí a gente vai para a terceira opção, que não é standard, não é standard, não é padrão, na Espanha pelo menos, e eu não estou fazendo juízo de valor, só estou falando, tentando contemplar o maior número de variedades possível aqui para vocês, mas a gente também tem uma opção que é falar viernes, com V mesmo, com V. E isso acontece muito ali no Chile. Né? Acho que talvez por uma prática pedagógica a fim de ajudar os falantes a não confundirem B com o V, né? Eles fazem essa distinção. A gente também encontra alguns cantores fazendo isso nas músicas, talvez por algum recurso estilístico. Resumindo, você vai ser entendido, e é isso que a gente quer. Mas eu não posso fingir que a gente tem essas três maneiras de pronunciar o som do V em espanhol. Pois é, para quem achava que o espanhol era tão fonético assim, se engana. Então você é do tipo que vibra as cordas vocais, você é do tipo que vibra e fala viernes, você é do tipo que fala viernes com B e toca lá, vai lá com tudo, ou você quase faz menção de tocar e não toca viernes? Então, eu tenho que dizer para vocês, obviamente, colocar em contexto aqui e dizer algo muito importante. A gente vai falar viernes, pelo menos ali na Espanha, quando anteriormente eu não falei nada. Então vamos supor que alguém me faz uma pergunta, que dia soy? A que dia estamos? Que dia é hoje? Eu falo assim, viernes. Aí eu falo viernes com B audível, na Espanha, tô falando da Espanha. E aí, se anterior meu som foi um M, sabe? Aí vou falar assim, uma sexta-feira eu vou falar um viernes, né? Uma sexta-feira, um viernes. Do contrário, eu vou me valer quase sempre dessa segunda opção, em que os lábios fazem menção de se tocar e não se tocam. Então, os exemplos que eu consegui aqui para vocês foram: nos vemos el viernes. A gente se vê sexta-feira. Nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. Tá vendo que eu não tô fazendo menção eu tô fazendo menção de tocar meus lábios no vemos e no sexta-feira? Nos vemos el viernes. E tudo conectadinho. Nos vemos el, nada de pausas. A gente não quer isso. A gente quer que as coisas fluam. Nos vemos el viernes. A gente fala tudo assim. Isso é falar fluentemente. É falar sem pausa, sem empecilhos na tua fala. Nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. Tenta praticar aí. Nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. Tá? E aí, é importante a gente dizer aqui que se você está falando, a gente se vê na sexta-feira, eu vou lá na sexta-feira, eu fiz isso na sexta-feira, a gente vai falar el viernes, el viernes, el viernes. Cuidado para não pensar que esse S aqui você tem que pluralizar. A gente vai usar o el, esse artigo definido, tá? El, que não é el, tá? Não existe som do E no espanhol. Então não é el viernes, é el viernes. Outra vez, nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. A gente se vê sexta-feira. E aí, a outra opção, a outra frase, a outra sentença que eu coloquei aqui pra gente falar a respeito foi: el viernes nos vamos a la playa. Sexta-feira a gente vai pra praia. El viernes nos vamos a la playa. Ó, tudo conectadinho. El viernes nos vamos a la playa. Eu não falei nos vamos a la playa. Eu falei nos vamos a la, nos vamos a la, nos vamos a la, nos vamos a la playa. El viernes nos vamos a la playa. El viernes nos vamos a la playa. E aí a gente tem de novo o V sendo pronunciado como se eu estivesse fazendo uma menção de tocar os meus lábios, mas eles não se tocam. El viernes nos vamos a la playa. E a palavra praia é muito interessante porque você pode falar playa, playa ou placha aqui na Argentina e no Uruguai, tá bom? Então, de novo, na sexta-feira a gente vai pra praia. El viernes nos vamos a la playa. Aí eu coloquei em que caso que eu vou usar los viernes, né? Porque parece que eu tô falando plural aqui, viernes, por causa desse S. Em que caso? Se você faz algo recorrentemente na sexta-feira. Então vamos supor que você sempre vai ao cinema com seu filho na sexta-feira. Então você vai falar los viernes. Então, por exemplo, aqui, los viernes mi hijo y yo, los viernes mi hijo y yo, vamos al cine. Los viernes mi hijo y yo vamos al cine, ¿vale?
Então, é isso que eu tenho para falar para vocês sobre sexta-feira, dia do amor. E é isso. Pratiquem aí amor próprio, amor ao próximo, né? Eu gosto muito de dizer isso, de acordo com Carl Sagan, que era um astrônomo muito maravilhoso, né? Enfim, ele deixou todo um legado aí na astronomia, um assunto pelo qual sou apaixonado depois da neurociência e depois da linguística, e depois enfim, e tudo isso. Ele diz que para a gente suportar o peso de vivermos num universo alheio, indiferente às nossas vontades, porque o universo não está nem aí para você, tá? Quem te disser o oposto está se enganando. É, a única maneira de a gente suportar essa existência em que a gente está num universo alheio às nossas vontades, sendo criaturas tão frágeis e tão pequenas, assim, né, perto da imensidão, da vastidão do universo, é através do amor. E sei lá, eu acho que talvez é isso daí, né? Enfim, tem várias maneiras de a gente olhar para isso e expandam aí suas perspectivas sobre o amor, e é isso. Sexta-feira, viernes, dia da deusa do amor, Vênus, e espero que vocês tenham aprendido alguma coisa aqui nesse vídeo, ok? Bye bye. Oh, falando. Ah, isso que dá, dando mais aula de inglês do que espanhol. Perdão. Adiós, chicos.